pessoal! Bom, esse é o primeiro vídeo que eu gravo após ter alcançado 500 inscritos aqui no canal. Então, antes de começar a falar sobre o que eu quero falar hoje, quero agradecer pro pessoal que se inscreveu, a galera que divulga. Brigadão! Essa resposta de vocês tem motivado bastante a continuar com o canal, a tentar fazer as coisas cada vez mais legais. Brigadão aí pelos mais de 500 inscritos e que nós possamos avançar ainda mais, né? Bom, fica aqui o agradecimento, mas vamos então agora para o assunto do vídeo do dia. O seguinte, eu sempre tive curiosidade de ler essa minissérie aqui do Sentinela. Essa que foi publicada agora na Salvat de capa vermelha, número 74. Ela saiu originalmente pela editora Mitos, aqui no Brasil. Saiu na Marvel, claro, originalmente nos Estados Unidos, lá nos anos 2000. E ela, quando saiu aqui pela Mitos, saiu numa minissérie e houve cortes, né? Depois que eu descobri que houve cortes, eu resolvi nem ir atrás, nem peguei. Mas assim, faz bastante tempo que eu tinha vontade de ler isso aqui, que é, em parte, inédito no Brasil. O Sentinela, esse personagem, eu fui ter contato com ele quando ele fez parte dos Novos Vingadores. Ele foi introduzido lá no Motim, na história que o Bendis relançou os Vingadores. Inclusive, nessa mesma época, ele teve uma segunda minissérie que eu li. Mas essa primeira aqui, que sempre ouvi falar muito bem, nunca tinha tido contato. Bom, e agora, tendo lido, né, posso dizer que realmente a história é bem interessante. O Sentinela é a versão Marvel do Superman. O primeiro herói, uma inspiração para todos os outros, né? O defensor dourado da decência, como a tradução anterior falava, ou então o guardião grandioso da glória, como essa tradução dessa versão da Salvat está dizendo, né? Cara, e quando a história foi lançada, lá em 2000, a Marvel fez uma propaganda bem interessante, né? Fez um truque, uma brincadeira com os leitores, dizendo que havia um personagem criado pelo Stan Lee havia sido encontrado e ele seria relançado agora. Era um personagem esquecido que a Marvel traria de volta. Mas, na verdade, não era disso, não era nada disso, né? Mas foi uma brincadeira que o Stan Lee comprou, a Wizard comprou na época, né? Na verdade, o Sentinela é um personagem novo, criado aí pelo Paul Jenkins e pelo Jay Lee. O que nós temos nesse encadernado são 10 edições americanas, né? A minissérie Sentry e os one-shots Fantastic Four, Sentry Fantastic Four, Sentry Spider-Man, Sentry Hulk, Sentry X-Men e Sentry The Void. Esse The Void é como se fosse o número 6 da minissérie, né? A minissérie vai até o número 5 e aí nós passamos a ter o olhar de cada um desses heróis, do Quarteto, do Homem-Aranha, do Hulk, dos X-Men, sobre o Sentinela, e ela se encerra nessa Sentry the Void, ou Sentry o Vácuo. Bom, o que essa história é? Ela é a história de um homem decadente, alcoólatra, agorafóbico, né? Tem medo de espaços abertos, tem medo de estar na rua, inclusive, assim, né? E que progressivamente esse homem decadente, ele vai descobrindo, ele vai lembrando, né? Será que ele enlouqueceu? Que ele um dia foi um grande herói. E ninguém mais lembra disso, só ele vai lembrando, né? E a história, ela gira em torno dessa autodescoberta do Robert Reynolds, que é o nome desse homem decadente, dele tentando fazer com que outros lembrem e esses outros não conseguindo lembrar ou lembrando, mas não querendo lembrar quando descobrem que podem lembrar, mas não, a minha mente diz que é para eu não lembrar disso, é melhor não lembrar, e também de uma ameaça, uma grande ameaça vista como terrível, que é o vácuo que vem para destruir tudo. São essas três linhas assim em torno das quais a história se estrutura, né? E como eu falei, essa história é uma releitura à la Marvel do mito do Superman. Mas não só isso, ela apresenta um olhar para a própria história do universo Marvel, né? É como se nesse universo houvesse uma lacuna. Falta um ícone absoluto de poder, virtude e inocência. Como se na Marvel faltasse um Superman. É isso que está aqui nessa história, né? E a vida do Homem-Aranha, se o Sentinela existisse, seria melhor. A vida do Hulk também seria muito melhor. Na verdade, o que nós descobrimos
é que a vida desses personagens já foi muito melhor. Mas como o Sentinela foi retirado, pelo menos essa história, é isso que é contado aqui, retirado da memória e da vida dessas pessoas, essas vidas desses, tanto do Homem-Aranha quanto do Hulk, se tornaram muito mais sofridas, muito mais angustiadas, né? Porque faltou esse ícone de luz e de virtude e de poder, que seria uma espécie não só de inspiração, mas de salvação até para os outros heróis, né? O universo Marvel que nós conhecemos, então, ele é incompleto. Ele falta o Sentinela, né? Ele esteve lá desde o princípio, só que ninguém mais lembra dele. Inclusive, nós leitores, essa é a pegadinha, né? É como se ele tivesse estado lá e nós leitores que nunca soubéssemos, porque ele foi banido da história e a história transcorreu na memória. A história transcorreu e na memória das pessoas é como se ele não existisse, inclusive na de nós leitores. É uma brincadeira legal da história, né? Bom, eu falei que é uma releitura à la Marvel do mito do Superman. E a Marvel ela ficou assim, famosa por construir personagens mais humanizados, com fraquezas. Por exemplo, o Peter Parker é o melhor exemplo disso. Né? Ele tem dívidas, ele tem problemas, ele não se dá bem, às vezes tem problema de conseguir a namorada, tem a doença da tia. O Capitão América é um deslocado no tempo, que não se encaixa bem no momento atual. O Hulk carrega um monstro, é um monstro, né? Essa versão Marvel do médico do monstro. O Tony Stark tinha uma coisa que no coração dele que podia matá-lo a qualquer momento e depois também se tornou alcoólatra, né? E aqui o que nós temos é a ideia de que o maior dos heróis, o defensor dourado da decência, o Superman da Marvel, ele teria a maior das fraquezas. Essa ideia é muito legal aqui. É como se a maior das luzes, por contraste, projetasse a maior das sombras. Vale dizer que essa não é uma história de ação, não é uma história de aventura, né? É um drama de mistério, vamos colocar assim, né? Ela tem um ritmo lento. Bom, e a arte, né? A arte da minissérie principal é do Jay Lee. Não sei se para aqueles que não conhecem a arte é assim, deixa eu mostrar. É uma arte mais sombria, dá uma sensação de tristeza, né? De um espaço, de um mundo escuro. Deixa eu mostrar mais partes da arte do Jay Lee. Olha só, vamos lá. E cada one shot tem um artista diferente. Deixa eu pegar um pouco a arte. Esse aqui é o do one shot do Homem-Aranha. Vamos pegar outros, né? Vamos pegar o one shot do Quarteto Fantástico, que tenta emular um pouco o Kirby, né? Embora assim, vocês vão ver que tenta emular, mas é bem diferente, né? Então assim, os one shots tem artistas diferentes e a minissérie principal tem o Jay Lee como artista. E uma sacada legal, principalmente da minissérie principal, é esse contraste dessa arte mais escura para transparecer decadência e as capas coloridas do que seriam os gibis do Sentinela no passado. É um recurso narrativo bem legal. Mostra nessa página aqui, olha só. Tem mais. Tem quando, por exemplo, mostra o casamento do Sentinela, mostra a mesma coisa. Aqui está o Sentinela com os Vingadores no passado, né, emulando a arte do passado. Cara, foi uma minissérie bem legal, embora diferente do que usualmente se vê em super-heróis. Isso aqui lembra um pouco, em termos da história contada, o Miracle Man, do Alan Moore, né? Cara, assim, foi bastante legal, assim, e foi bom ter esperado para ler na íntegra e não pegado a história, não ter lido a história picotada, né? Bom, tá aí meus comentários sobre o Sentinela, número 74 da coleção de capa vermelha da Salvat. Deixo aquele abraço para vocês, peço, né? A gente chegou a 500, a gente quer passar. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva se gostou do vídeo, dá o teu joinha. Se está chegando por agora, dá uma olhada nos vídeos anteriores. Deixo aquele abraço e até o próximo vídeo.